Ártico. Foto atual, lá são meia-noite e 45 de 31 de julho de 2023. Como eu ainda estou no Brasil, aqui são 7 horas e 45 minutos da noite, 19 horas e 45. É uma imagem de 6 minutos. Como podem ver, o dia lá é 24 horas e o sol não se põe. Ele faz e circula 360. Vou pegar uma outra imagem aqui que resume isso aqui de uma outra posição deste mesmo local. No caso, esta aqui, o navio que a gente acabou de ver está bem aqui. A webcam ela fica mais ou menos aqui. E o Sol. O Sol vai dar esse giro aqui, ó. Vai passar rasante aqui nas montanhas e vai ficar girando 360 graus. Vai ficar durante 24 horas. Uma coisa importante que eu ressalto é a questão de uma vegetação rasteira que existe nessa região. Não há árvores, eu já pesquisei esta localidade, mas existe uma vegetação rasteira. Há alguns pontos de neve aqui ainda, apesar do verão, mas é uma localidade que faz frio, né? Que fica na extremidade do Ártico. Tanto é que é uma cidade logística para entrega não, para eles fazem comercialização, mineração de carvão. É uma cidade administrada pela Noruega e também um polo de pesquisas. Muitos pesquisadores vão para o Ártico fazer pesquisas e aqui é a região para onde eles vão. Aqui, conforme o painel global, Porto Longyearbyen fica aqui, ó, e a Islândia fica mais ou menos aqui. Como eu vou fazer aqui pelo Google Terra, fica uma dinâmica bem melhor de entendimento. A Islândia e o Porto Longyearbyen e a Groenlândia. O sentido aqui é que o Sol ele faz esse movimento, né? Por que eu digo que o Sol faz o movimento? Porque eu não acredito que o planeta Terra faça o giro em torno do Sol. As minhas observações, incluindo de outros pesquisadores anônimos também, e até acadêmicos, percebem que o nosso planeta ele é estacionário. Tanto o Sol como as estrelas aqui, porque eu me encontro na linha do Equador. A gente percebe que o movimento não condiz com a realidade que a gente vê. Bem, aqui seria a Via Láctea, né? Ela é visível neste momento para a gente aqui que mora no Equador. Bom, como a gente possui poluição, a luminosidade, né, pública, ela interfere. A gente não consegue ver esta magnífica imagem aqui da Via Láctea. Só em regiões mesmo bem afastadas dos centros da cidade a gente consegue visualizar. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, em que eu vou falar sobre
o movimento das estrelas no céu noturno. Por exemplo, aqui está as Três Marias. Ela é visível para mim hoje às 4 horas, a partir das 4 horas da manhã. Ela já é visível para a gente no quadrante leste. Mas aqui, observando ela desaparece no mês de junho. E a observação que eu faço não faz sentido com relação ao movimento da Terra, que é o movimento de translação ao redor do Sol, que as Três Marias desapareçam, entre aspas, né? Elas vão sumir por um período de mais ou menos no dia 5 a 10 de junho. Eu não tenho uma data precisa, mas elas somem por causa que, conforme o movimento da Terra segundo a atual ciência, né, o Sol fica, o planeta Terra, né, o Sol mais ou menos aqui, as Três Marias ficam atrás do Sol. Só que o Sol, para a gente, conforme a ciência, ele é gigantesco. E as Três Marias, elas, pelo cálculo que eu fiz, elas voltam a aparecer depois do dia 21 de dezembro, que seria o ponto máximo que elas estariam atrás do Sol. Elas voltam aparecendo a partir do dia 5 de julho. Ou seja, nesse intervalo de, vamos dizer, do dia 5 de junho para 5 de julho, há um intervalo muito pequeno das Três Marias estarem atrás do Sol. E o Sol é gigantesco. Não dá para... Não tem um intervalo muito curto. Mas eu vou deixar esse estudo para um outro vídeo. Vamos focar aqui com relação a este movimento do Sol no planeta. Que hoje em dia, com as webcams, a gente consegue visualizar em outras cidades. Por exemplo, na Islândia, agora neste momento, são 10 horas e 59 minutos da noite. Vai dar 23 horas lá. E agora há pouco o Sol estava mais ou menos aqui, o pôr do Sol. Ele já desceu. Mas aqui é uma cidade que no dia 21 de junho o Sol também não se põe. Ele faz a circunferência no céu de 360 graus. Mas ele dá um rasante aqui. Mas é bem diferente aqui do Porto Longebai, em que o Sol ele fica durante esse período de abril, final de abril, maio, junho, julho, agosto, final de agosto, mais ou menos lá para o dia 15 ou 20 de agosto, o Sol ainda está visível aqui. E vai ficar atrás dessas montanhas, mas ele consegue ficar no céu aqui durante muito tempo. E eu estou fazendo esse link ao vivo aqui até para desmentir algumas pessoas aí que sustenta a questão da teoria da Terra plana. Ela faz sentido em alguns momentos, faz, mas para este aqui não faz sentido. Por quê? Vamos lá. Se a Terra plana realmente fizesse lógica no planeta, no modelo deles, o Sol, a sombra do Sol, primeiramente, a noite, né, ela ia começar aqui, porque pela teoria deles, o Sol passa numa determinada localidade, fica fazendo fazendo a circulação do planeta plano, né? E nesse período no hemisfério estaria fazendo, ele está fazendo a claridade de 24 horas, mas ele já está se afastando. A gente já está a 40 dias do dia 21 de junho, que é o ponto máximo em que o Sol
se aproxima do hemisfério norte, ele já está se afastando, ele já está descendo já para o hemisfério sul. Ele já está fazendo esse movimento. Para a ciência, seria a inclinação do planeta Terra que já está fazendo o seu balançar reverso. E até isso é contraditório, porque, voltando à questão da Terra plana, se a sombra, se fosse realmente plano, primeiramente a noite começaria aqui. Mas o que eu percebo é que a noite já começa aqui, olha, nessa região da Finlândia, Suécia, Islândia, ou seja, para depois a noite começar aqui. Ou seja, neste modelo aqui, o modelo globo que a gente está vendo aqui, faz mais sentido o movimento do Sol para este modelo. Mas quando for lá em dezembro, dia 21 de dezembro, o Sol vai estar mais aqui, olha, nessa extremidade. Ele vai passar mais ou menos aqui, balançado a Terra. Vamos trabalhar com o modelo globo. Mais ou menos aqui nessa região. Ou seja, aqui é verão, quando for em dezembro. Aqui na África do Sul, toda essa região aqui. Mas na Antártida, que é esse continente aqui gelado, eu percebo que o Sol ele fica claro, sim, em algumas localidades aqui deste continente. Mas o restante, eu não tenho acesso a câmeras, webcams ao vivo, como eu tenho aqui do hemisfério norte, dessas duas localidades, da Islândia e do Porto Logenbai. Eu tenho mais ou menos aqui dessas extremidades, que são os postos da Austrália. Existem câmeras do posto da Austrália que eu consigo visualizar. Tem vídeos anteriores que eu fiz esse trabalho. E tem até o time-lapse dessas localidades, em que o Sol, nesta localidade, ele fica 24 horas. Mas a grande contradição é que aqui a flora ela não existe. É todo. E eu sempre levanto esse questionamento: se todo tempo é gelo aqui, automaticamente aqui também deveria ser gelo. Mas o que a gente vê é que a realidade ela não condiz com o que nós vemos. Olha só, é uma vegetação esverdeada, né? É uma vegetação simples aqui, mas ela existe. Não vê blocos de gelo, nevascas. Não, a gente está vivendo um momento de verão aqui. Olha, o navio está até saindo. Vamos para lá ver esse navio saindo aqui. Essas nevascas, né? Intensas, enquanto na Antártida todo o tempo está nevando. Existem momentos de céu aberto, de uma noite também bonita, até estrelada, com lua, mas o que a gente percebe é que existe uma contradição com relação ao continente antártico, com o continente há uma grande contradição. Eu vou voltar para lá porque não está abrindo. Abriu agora. Aqui o navio está se afastando. Enfim, voltando ao painel global, que aqui a gente consegue ver a sombra da Terra, que realmente entra em contradição com relação ao modelo de Terra plana, né, apresentado pelos pesquisadores da Terra plana. Eu não tiro méritos deles, porque
A Terra plana faz sentido em alguns momentos, em outros não. Pronto, agora a minha internet deu uma travada, mas vamos lá, tá voltando. Por exemplo, aqui, a sombra da Terra, ela já chegou na Islândia, mas enquanto aqui no Porto Longyearbyen, olha só, a distância são de quilômetros ainda. Essa distância ela vai diminuir com o passar dos dias, mas pela teoria da Terra plana, se fosse realmente válida, primeiramente a noite começaria aqui para depois descer. Segundo eles têm um limite de claridade, né? Um raio de claridade. E o que a gente vê é ao contrário. Ou seja, repetindo, tanto a teoria da Terra plana como a teoria do globo, eles fazem sentido em alguns momentos, em outros não fazem sentido. O que eu observo daqui, por exemplo, eu me encontro aqui na linha do Equador. O movimento do Sol é um movimento que nasce do leste e se põe no oeste. O Sol passa praticamente em cima das nossas cabeças aqui. Aqui, olha. Praticamente eu moro aqui na linha do Equador. Eu consigo ver o movimento do Sol, eu consigo ver o movimento das estrelas. Eu tenho um cálculo que o movimento do Sol na linha do Equador, quando as estrelas fazem praticamente passam no mesmo sentido que o Sol, é uma diferença de 2 horas em 30 dias. Vou tentar esclarecer de uma forma bem mais clara. Por exemplo, se hoje é 30, né, de julho, daqui a 30 dias, 30 de agosto, por exemplo, as Três Marias, se elas estão em uma determinada posição no céu às 4 horas da manhã, daqui a 30 dias elas vão estar nesta mesma posição, mas às 2 horas da manhã. Ou seja, uma diferença de 2 horas. Eu já fiz esse cálculo. Mas eu ainda acho que há uma diferença de 2 horas para 2 horas e meia. Eu acredito que eu ainda não esteja certo no meu cálculo, pela posição, até pelo que eu já observei no passado, pelo que eu faço as minhas observações em campo, com fotos, registros da posição do Sol, da Lua, das estrelas, dos planetas, que eu também discordo que não sejam planetas, seriam estrelas errantes, estrelas que estão, como diria, elas estão fixadas no, vamos dizer, um domo, mas existe algo no céu que a gente observa, pelo menos tem essa impressão, que elas estão fixas nesse domo, nesse firmamento, vamos dizer isso. Como os antigos falavam, as civilizações antigas, elas têm essa observação de que não eram planetas, e sim estrelas errantes. E pelo que eu observo, tem um planeta que eu observo muito, que é o planeta Vênus, que ele ainda está visível agora para a gente agora no horário da noite aqui, no caso de 6 horas, de 18 horas às 20 horas da noite, mas pelo que eu percebo, daqui a 15 dias ou 20 dias, Vênus já vai começar a nascer no período da manhã. Eu tenho fotos, eu vou tentar fazer esse registro dele já pela parte da manhã, daqui a 15 ou 20 dias, para vocês verem que não faz muito sentido, até porque ele faz o movimento de translação, segundo a ciência, assim como a Terra. Mas o Sol é gigantesco, então a diferença para a gente ver Vênus, assim como as Três Marias, seriam de meses e não de poucos dias. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Voltando aqui à questão da observação do movimento do Sol, a sombra, a Islândia, né?
Voltando aqui à capital da Islândia. Como vocês podem ver, o pôr do sol. O sol já desceu. Aqui só a penumbra, né? A claridade. Tá muito nublado lá. Eu não sei se eles têm a questão do... Deixa eu verificar aqui. Do time-lapse. Eles têm. Eu acredito que tem. Tem aqui. Eu fiz no vídeo anterior. Há 2 meses atrás, se eu não me engano. Deixa eu pegar da mesma localidade. Aqui. Ele tem esse recurso. E foi de ontem, do dia 29 de julho de 2023. Vamos ver esse time-lapse rápido aqui. Daqui a pouco vou fazer o time-lapse lá do Porto Lojebai. Como vocês podem ver, pôr do sol, fica penubre, não escurece, fica aquela claridade, né, de que está amanhecendo, está escurecendo. A cidade. Aqui a gente percebe que está madrugada, né, mas tá claro o céu, está amanhecendo. Amanheceu. É um time-lapse de 2 minutos e 24 segundos. Já ficou nublado. É incrível aqui o fenômeno, né? Aqui olha, a gente percebe névoas saindo do rio. Ó. Dá pensinho para ver aqui nas montanhas. Nosso planeta ele é rico nesses fenômenos. Eu gosto de observar esses pequenos detalhes da natureza. Mas com essas observações, observo que o que a ciência nos oferece hoje não condiz com o que eu enxergo e outras pessoas que também fazem esse trabalho enxergam. Tem algo de errado com relação ao modelo apresentado para a gente, que é o modelo do globo, assim como essa teoria da Terra plana. Eu concordo em alguns pontos, faz sentido, mas em outros a teoria da Terra plana cai por terra. Por exemplo, essa da questão de escurecer primeiro aqui na Islândia, enquanto lá na extremidade norte ainda está claro, o Sol ainda está girando, ou seja, faz sentido a questão do globo. Bom, aí o Sol passando ali, vocês vão ver, ele está descendo e vai, olha, apareceu aqui esse poço. Isso foi de ontem. Ou seja, é a mesma cena que está acontecendo hoje. Que é aqui, olha. A sombra da Terra está passando rasante aqui. O painel global ele faz essa captação muito, muito boa mesmo, perfeita. Mas lembrando que aqui é o modelo do globo que eles apresentam. E nesse ponto aqui, nesse sentido, faz sentido o modelo do globo, porque o Sol ele já vem de baixo para cima. E no modelo de Terra plana, é de cima para baixo, só que aqui, o que a gente vê é que não acontece isso. Então a teoria da Terra plana cai por terra aqui nesse ponto. Mas quando o Sol chega em dezembro aqui, faz um pouco de sentido, mas também existe contradições, como existe contradições no modelo do globo, em que aqui é um continente totalmente gelado, todo o tempo com neve, gelo. E se esse fenômeno do gelo, do frio acontece aqui, olha, está menos 53 graus, né? Menos 56 graus abaixo de zero. A gente não chega a essa temperatura aqui, olha, 10 graus centígrados, olha aí. Pleno verão. Olha só. É um outro detalhe, a temperatura. E a gente consegue ver a vegetação. A vegetação que existe aqui no Porto Longebai é a mesma que acontece aqui.
Não existe um continente extremamente gelado como acontece aqui na Antártida. O Ártico é diferente. E pelo modelo do globo era para ser igual. O que acontece aqui era para acontecer aqui e vice-versa. Aqui o modelo do globo cai por terra e o modelo de terra plana faz sentido. Mas enfim, eu fiz esse mais um registro, né? Online, com as câmeras que existem lá, ao vivo. Viajar com meu celular para fazer esse registro lá da Islândia, como alguns fazem, até de forma até maliciosa, né? Porque eles tentam induzir as pessoas ao erro. Dizer, a Terra é plana, eu vim aqui para, por exemplo, teve um rapaz que eu vi agora recentemente que foi para a Noruega, filmou de lá há 30 dias atrás, dizendo, eu estou vendo o Sol girar no Sol, a Terra é plana. Sim, mas esse rapaz não veio aqui, olha. Ele não foi aqui nessa região do Porto Longebai, em que a gente consegue ver o movimento do Sol 24 horas no céu. Foi já de onde ele foi, já está fazendo noite. O Sol já está se pondo. Olha o navio que estava aqui, já está bem aqui, olha. Olha o Sol. Eu vou ver se aqui tem o time-lapse dessa região, deste ponto aqui. Eu acredito que tenha. Para a gente finalizar esse vídeo. Já está quase 30 minutos. Vamos finalizar o vídeo com um time-lapse desta localidade. Eu espero... tá na semana 30. A 30ª semana do ano. Que, se eu não estiver enganado, é do dia 24 ou 23 de julho a 30 de julho. É 7 dias. Então, as imagens que a gente vamos ver aqui é referente durante 7 dias. É uma gravação de 7 dias. Eu espero que abra, a gente consiga ver, porque aqui a gente consegue ver perfeitamente o movimento do Sol durante 24 horas ao dia, e isso durante 7 dias. Olha o Sol passando lá nas montanhas rasantes. Pelo horário que a gente conseguiu ver, aqui é 1h da manhã, né? E vai passando por aqui 2 horas, 3 horas da manhã. E aqui ele faz e começa a levantar de novo. E fica girando no céu durante todo esse período. A vegetação verde, coisa que não acontece na Antártida. Eu vou voltar. Não, vou deixar aí. É uma câmera de 360 graus. Ela consegue fazer... Mas vocês conseguem ver pelo sombreamento dos objetos aqui no chão. O sol não se põe, eu já verifiquei, não existe edição nessa câmera. Não é uma câmera manipulada para tentar induzir a pessoa de que existe edição. Não, é ao vivo. Olha o movimento do sol, o movimento dos objetos aqui, da sombra, né? Percebe-se que o sol está fazendo giro no céu, 360 graus. Olha o sol passando rasante lá. Ele não se põe, permanece no céu. Lembrando que, pelos meus cálculos, é final de abril a meados de agosto. O sol vai permanecer fazendo esse giro no céu. E pelo modelo de terra plana, isso não era para acontecer. Já era para estar fazendo noite. E na Islândia era para estar acontecendo isso. Só que a gente vê ao contrário. Nesse ponto aqui, o modelo globo faz sentido. Em resumo, existem mentiras dos dois lados.
existem oportunistas de dois lados, existem pessoas ganhando fortunas de dinheiro dos dois lados. Mas o modelo do Globo em si, ele realmente ele domina, né? Mas assim como eu, assim como outros pesquisadores, a gente chegou à conclusão de que o atual modelo apresentado para a gente não condiz com o que a gente observa. O vídeo já vai finalizar. Choveu, né? Não nevou. Na Antártida é diferente a neve. Há chuva e neve, mais neve do que chuva. E aqui eu ainda não vi nevar. Mas eu acredito que nesta localidade, ela, como a gente viu pela temperatura, 10 graus, essa variação máxima de 10 a 15 graus. Lembrando que foi um ano muito quente. Esse mês de julho foi o mês mais quente da história no mundo. A Europa, toda essa região do hemisfério norte sentiu muito essa questão do verão. Foi muito forte mesmo. Até aqui na linha do Equador também foi quente. No hemisfério sul também foi quente. Nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, aqui do Brasil, eu percebo que também altas temperaturas. E era para ser inverno, até porque o sol está mais para a extremidade norte do que para o sul. Enfim, a gente está vivendo momentos de mudanças climáticas, mas eu acredito que não seja totalmente culpa do homem, mas a gente vive um ciclo. Eu acredito que o planeta passa por um ciclo de altas temperaturas e baixas temperaturas. E eu acredito que a gente esteja entrando nesse ciclo de altas temperaturas. Bom, eu vou finalizar o vídeo, vou fazer esse último registro aqui do Sol. Vou voltar lá para aquela câmera lá de baixo. É a câmera online, ao vivo, que me diz a hora exata. É uma imagem de 24 minutos atrás. É 1h da manhã, do dia 31 de julho. Aqui é Belém, ainda são 8h30. É 8h24 da noite, ou seja, é uma diferença bem 5 horas e meia, né? 4 horas e meia, ou 5 horas. Enfim. Aqui o navio se afastando, é uma imagem de 24 minutos mesmo de atraso. Aí a nossa câmera ela fica mais ou menos por aqui. Bom, vou finalizar aqui o vídeo, já se ficou bastante longo. Mas enfim, vou voltar para a Islândia. Eu consigo fazer essa viagem automática de uma câmara a outra, de um continente a outro em questões de segundos. A Islândia são 11 horas e 25 minutos. E a penúbria, né? Tá bem nublado na Islândia. Bom, obrigado pela atenção e boa noite.